Porque Deus cobra coisas comigo, né? E Ele tem para revelá-las, para fazê-las conhecidas. Tudo que está em Deus é muito bom. Tudo que nós fizemos com Deus é maravilhoso. E Ele tem, ao longo da história da humanidade, revelado muitas coisas boas ao homem. Por outro lado, o homem tem revelado muitas coisas más a Deus. Se Deus é capaz de nos surpreender com coisas maravilhosas, comigo que nós vamos surpreender a Deus. Mas nós somos capazes de esquecer a Deus enquanto homens, enquanto de mal fazemos. Isso porque a humanidade pegou o professor errado. Ele ensina disciplinas erradas. O ensino dele é mau todo o tempo. E com o passar dos anos, como aprendeu as suas disciplinas? Aprendeu a arte do engano, aprendeu a esconder seus sentimentos, manifestar outros, aprendeu a mentir, aprendeu a matar, a roubar, a adulterar, aprendeu a querer mal, aprendeu a descrer, desconfiar de tudo, julgar a sua balança falida e miserável outras pessoas, melhores do que si mesmo. Vivemos hoje uma humanidade doente. Atingimos um apogeu do conhecimento. Há 50 anos atrás, eu tenho 64 anos. Há 50 anos atrás eu era um mocinho de 14 anos. O mundo não tinha nada a ver hoje. Nada. Nós vivemos, nos 50 anos que nós vivemos na humanidade, o planeta Terra é outro. É outro planeta. A evolução está tão assustadora, tão rápida, que vocês não sabem o que acontece nos bastidores da pesquisa. E isso nós entendemos a proposta da fala. Irmãos, tem coisas acontecendo que se falar aqui não se põe a mão na cabeça. Não é possível que aconteça isso. Tem coisas aí que já tem dominado na mão. Tem coisas tenebrosas e malignas também. É o apogeu do conhecimento. Com tudo isso, nós continuamos com problemas primitivos básicos, com tanta informação, com tanto conhecimento que nós temos hoje, era para nós sermos santos, limpos, puros. Se essa fosse a ciência que nos purificasse, todavia essa ciência não é competente para nos purificar, não é capaz de tirar de nós uma mancha do nosso caráter. Porque uma mente brilhante não quer ser um caráter brilhante. Quem muda o caráter do ser humano é única e exclusivamente Jesus Cristo. Ninguém mais te salva, ninguém mais te melhora, ninguém mais te salva. Única e exclusivamente Jesus, e é só por ele também, por ninguém mais. Vivemos aí uma época de alta afirmação, onde as pessoas creem, acreditam, mas chegam a acreditar mesmo que elas podem ficar elas mesmas perfeitas por si mesmas. Deus tinha feito um conceito, pessoal. E é um conceito restrito, limitado, porque o ser humano é problemático desde o início. Contradizente, mentiroso, egoísta, mal. Ninguém é bom. Ninguém é bom de si mesmo. Ninguém, eu sou muito bom, não é nada. Não tem ninguém muito bom, não. Nós não somos bons, não. Nós temos inclinação má. Nós ficamos bons naquilo que Cristo está habitando em nós. A expulsão de nós do pecado até que ele complete essa obra, e nós deixamos de ser treva e viremos expulsos. Abandonemos a condição de animal para a condição espiritual. Porque, se você pensar com peso e com cuidado, você vai observar que quando você nasceu, uma criancinha bonitinha, todo mundo ficava contente, nasceu uma criancinha. Mas à medida que você foi crescendo, caiu sobre você uma sentença fatal. A sentença é essa: você está condenado ao inferno. Não escapa de ninguém. Não tem nenhum habitante do planeta que essa sentença não caia sobre ele, excetuando unicamente Jesus.
porque ele é Deus. Então, queridos, Deus tinha que fazer um trato para não destruir a humanidade. Ele pegou um grupo de homens pequenos e começou de um jeito absurdo. Porque os caminhos de Deus são contraditórios da nossa razão. Ele foi atrás de um velho de 100 anos e uma velha de 90 anos. E prometeu para ele: você vai ser pai de uma multidão tão grande que não vai nem dar para você contar. Era tão absurda a proposta que Sara, atrás da frente, começou a rir. Só me faltava essa. Uma proposta ilógica e irracional. Mas sabe que Deus não age racionalmente. Deus não é racional. Não. Deus olha e faz as coisas completamente irracionais. Ele mandou Abraão matar o filho que prometeu para ele que não podia ter. Se fosse pela lógica, Abraão falava: essa voz não é de Deus. Mas era pela fé, ele falou: eu vou até a última consequência do ato da minha fé. Eu não estava lá para ver, mas eu acredito, porque eu leio no livro de Jó, eu posso me ver disso. Eu creio que o Senhor deve ter esfregado no nariz do inimigo a postura de Abraão, né? Dá uma olhada em Abraão, né? Olha, vai rascando o coração, gemendo por cima de suas próprias lamentações, mas ele não vai deixar de entregar o menino, não, porque eu pedi o menino para ele. Mandei matar o filho dele. Eu mandei ele matar. Um velho, com o menino no braço, faça ideia quanto não tem piedade pelo coração. Melhor era morrer do que atender o pedido de Deus. Mas ele tinha que atender. Por causa desse homem, Deus não trata. Ele fez um trato comigo: olha, nós vamos fazer assim. Eu vou abençoar um povo na terra. Eu vou pegar uma linhagem de homens bons, porque no passado eu tinha filhos de Deus e filhos dos homens. Vocês já leram isso? Muitos pensam que filho de Deus era anjos. Isso é absurdo. É uma heresia. Filhos de Deus era a genealogia que vinha lá de nome. Se você buscar lá atrás na Gênesis, pequeno, você vê 7, atrás você vai pegando a linhagem de Deus. Os filhos homens são descendentes de uma mente. Eles misturaram, a linhagem ficou misturada. Então, o senhor agora eu vou pegar uma linhagem nova. Vou fazer com Abraão um trato. Vou fazer uma promessa absurda. E ele acreditou em mim. Pode seguir adiante. Ele acreditou. Você sabe, ele teve Isaac. E aí foi chamada uma descendência numerosa, que eram as tribos de Jacó, as 12 tribos. E veio então esse povo chamado judeu. O judeu, porque na verdade pertencia à tribo de Judá. Mas é uma tribo só. Esse povo veio andando aí, trazendo, mas só eles tinham palavra. Só eles. As nações da terra não tinham conselho. Não tinha revelação, não tinha visão. Deus não conversava com eles. E sabe Deus fazer uma coisa? Será que Deus não é Deus deles também? Paulo pergunta: será que porventura Deus é só Deus dos judeus? Será que porventura ele não é Deus dos gentios? Gentio quer dizer não judeus. Mas não era tempo que a terra estava tão contaminada. Se Deus fizesse essa aliança, ele teria que amaldiçoar depois. Porque Deus não suporta. Ele não aceita o pecado, ele é peleando o pecador. Ele quer segurar o pecado do pecador. Então ele vem trazendo, até que chegou no ponto de Paulo. Abriu-se sobre ele a compreensão da graça. Porque a compreensão da graça precisa ser aberta para nós, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo não é frequentar no culto. É frequentar os ambientes celestiais de Cristo. É experimentar as dispensações do Senhor. Será que todos aqui já experimentaram a virtude do Espírito Santo? Diz a palavra que vai distribuir, vai fazer com que a virtude do Espírito Santo ela desça sobre nós, para que nós sejamos testemunhas dele na nossa própria vida. Porque há de vir um dia que nós julgaremos até os anjos. Pela igreja Deus vai julgar os anjos, não aquele santo no céu que está aí, e vai julgar as tribos da terra. Então precisa de Deus abrir a perspectiva de uma parede que separava o judeu do gentio. A parede estava erigida, ninguém derrubava. Foi aqui que entra então, e Paulo vai, esse não dá para explicar tudo isso aqui.
Mas Paulo fala que ele desfez as ordenanças que eram contra nós. Quando ele subiu na cruz, ali rasgado, machucado, vocês podem ver que, não por acaso, o crucificado ele fica com as mãos abertas, porque as mãos são amarradas, atravessadas com grave e ainda tem uma coisa. Quando Jesus naquela posição, ele começava a agonizar, o que ele fazia? Ele, no plano horizontal, ele fala: vou juntar o judeu com o gentil, as nações todas serão ajudadas no corpo da minha morte. E no plano vertical, ele fala: agora eu vou comer esse povo tudo, porque o Pai do céu, nós vamos ser do céu. Nós somos unidos, irmãos, na cruz de Cristo. E isso agora nos deu prerrogativas, nos deu direitos. Não tem direito, está tudo do livro, está tudo aí, de tudo quanto é sorte de classe. Nós também temos. Nós temos direito e prerrogativas. Se eu coloquei isso aí, vocês até agora têm andado comigo, vocês não estão orando. Ora, que meu pai é responsável assim. Nós temos direito de falar com Deus. Se nós falarmos com ele como quem fala com o ausente, ele não vai nos escutar. Mas se nós tivermos fé naquilo que falamos, ele vai nos entender. É o direito de ser. É seu estatuto de crente em Cristo Jesus. Aquilo que você precisa, você peça ao Senhor, crendo que Ele pode te atender, porque Ele já tem. Glória a Deus. No nosso meio agora, não é no passado agora. Deus tem feito coisas que a razão rejeita. Há muitos irmãos. Por quê? Aqui nós vamos entrar em conta que a hora passou. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós, os gentios, vocês entenderam? Eu sou prisioneiro de vocês. Por quê? Eu tinha a liberdade na minha concepção. Paulo pensava que eu passava pela livre, mas também não era. Porque ele servia a Deus nos marcos do judaísmo. Mas o Senhor pegou ele nessa Damasco, amarrou ele com uma corda chamada amor. Falei: Paulo, você vai ficar junto de mim, você não vai fazer mais nada que você quer. Agora eu vou dar ordem a você não vai obedecer. Ele agora virei prisioneiro. Eu nem pensava em gentil, eu nem gostava de gentil. O judeu nem sequer senta-se na mesa com o gentil. Se o gentil estiver sentado numa mesa, um judeu ortodoxo não senta com ele por meio. E Paulo, ele fala: eu fui prisioneiro. Sou prisioneiro de Jesus e vocês. Então essa carta, irmão, é uma compreensão de que essa graça foi aberta para nós e nós temos que aproveitar a dispensação da graça, porque a porta vai fechar. Vai fechar. O Senhor me deu aqui há poucos dias. Não pense em vocês que a perseguição não vem mais, porque ela está caminhando. Ela está no nosso encalço. Vai chegar tempo em que as igrejas cristãs que estiverem pelo Espírito Santo serão perseguidas e fechadas. Mas agora a dispensação está aberta. Sabe o que fala em Lucas? Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios complete. Sabe quem são os gentios? Somos nós. Jerusalém é uma cidade, Israel. Ali foi devastada no ano de 70 até o ano de 1948. Nenhum judeu não dava conta ainda. Em 1948 foi criada a nação judaica. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Há 70.000 anos atrás, Jerusalém chegou a ser dominada pelos quase completamente pelos judeus. Israel passou a ser um país. Paulo, ele continua. Se ele tem desobedido a dispensação da graça de Deus, ele para convosco de cuidado. Para convosco. Paulo não recebeu nada para ele ficar louco em si mesmo. Para ele ensinar a igreja. Como também a cada um de nós. É escrito: se o seu dom é profetizar, profetiza. Se é dom ensinar, ensina. Se é de interpretar a língua, interprete. Mas para a igreja, não para nós. Meu teu irmão tinha com o senhor ele. Ele tinha um dom de cura. Ele orou com a minha filhinha mais nova, ela tinha uma entusiasmada de 40 anos no hospital, era salão. Ele era diabético, assim, eu oro com a mão na minha cabeça, irmão, se eu ponho a mão na minha cabeça, não funciona. Eu ponho a mão na cabeça, não funciona, porque o dom não é para ele, é para ele. A dispensação que foi dada para cada um de nós é para os irmãos.
você tem um dom, não é você. É o seu irmão. E todos nós temos algum dom, alguma dispensação que Deus nos deu. Ele fala, isso ficou escondido por tanto tempo, quando outro certo não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelos Cristo aos seus santos apóstolos, a saber, que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo. Você entende isso mesmo corpo? Herdeiros do mesmo corpo. Nós formamos um corpo sacerdotal. Cristo, numa linguagem espiritual, se nós falarmos, cadê o corpo de Cristo? Está aqui, uma parte aqui. O corpo sacerdotal de Jesus é a igreja. E a igreja é composta por judeus e gentios. Mas os judeus, por enquanto, estão longe, para que nós cheguemos perto. Paulo fala, se a queda dos judeus levantou o gentio, imagina quando Deus levantar os judeus. Que glória que vai ser! Sabe quando vai ser isso? Daqui a pouco, quando a trombeta tocar. E uma trombeta vai tocar. E todo ouvido ouvirá. E nós juntos formaremos um povo só. E aí, você vai olhar para trás e falar, Senhor, meu Deus, eu podia ser mais crente. Ah, eu não podia suportar mais. Se aqueles amigos de Jó fossem lá na frente e dissem que Deus falou para Jó, e visse a justificativa que Deus deu para Jó, e ainda falou para eles, se Jó não orar por você, eu não perdoo vocês. Eles ficavam de boca fechada todo o tempo, ao invés de louvar, irmão. Não é verdade, irmão? Se nós víssemos o que nos espera, irmão, nós ficávamos crente, insuportavelmente crente. Mas como nós vivemos pela fé, nós temos que ficar insuportavelmente crente, é só pela fé, não pela vista. O nosso tempo está finando, o tempo do gentio está acabando. Não sei quanto tempo mais, se é 1, se é 10, se é 20, se é 50. Está acabando o tempo do gentio. Enquanto é tempo do gentio, encha-se daquilo que é do céu. Eu quando era moço, eu havia muito se comprar um kit, vou buscar o dom de Deus. Eu não vejo que não falar isso mais. Buscar o dom não é só no culto de busca de dom, é em casa, pedir os dons de Deus. Eu não vejo o dom de interpretar livros, que coisa maravilhosa. Eu já vi Deus fazendo falar coisas tão magníficas para esse dom. Dom sobre tem que ser procurado por nós. A igreja que não tem dom nenhum, está dormindo. Está dormindo, está desmaiado. Nós temos que ver buscar o tempo dos gentios vai acabando e nós temos que ficar cheios do Senhor. Porque outra coisa é apertar, nós não vamos ficar correndo pelas mãos, nós vamos ficar presos no Senhor. Paulo falou, foi feito ministro. Foi feito ministro desse novo conceito, desse povo, dessa gente que somos nós. Ele foi ministro porque ele conheceu. O Senhor levou ele lá em cima dos espaços superiores e mostrou para ele toda a glória. Não a glória absoluta, mas a glória da igreja, aqui embaixo. E nós somos eles alguns segredos disso. Você volta lá embaixo. Você vai trabalhar para mim, Paulo. Como será que Paulo aprendeu as disciplinas do Senhor? Porque a disciplina do mundo, você pode pegar uma TV, uma internet, você aprende as disciplinas do mundo numa música, num rock. Você tem livros aí que você aprende a disciplina do mundo, é só podridão que se ensina. É só miséria em cima de miséria. Cada filme, quando ele não está mostrando pornografia, quando não está mostrando a sexualidade bestial, ele está mostrando sorriso e sorriso. Aonde estão as pessoas que estão preocupadas em manter a sociedade e a família? Quando eu era pequeno, irmão, na nossa casa, minha mãe não era crente. Se falar palavrão, eu lava a boca as suas com sabão. Chegava uma pessoa mais velha, a gente baixava a cabeça. Cadê os valores que estão sendo erradicados na sociedade? Por quê? Porque tem que sair mesmo essas coisas boas da sociedade para o governador final assumir o poder. E tem um governante que está pronto para assumir o poder. O nome dele é Anticristo. Mas enquanto tiver a igreja jejuando e orando, ele não tem autoridade sobre nós. Eu acredito firmemente que quando ele começar a apresentar-se aí, o Senhor vai levar a gente embora. Mas precisamos de santificar e entregar a nossa cota ao Senhor, nosso louvor. Tem muitos que chegam na igreja, no novo chegam, vai embora, nem sabe o que. Se eu vou falar, o que sou eu? Eu não lembro. Não lembro. Câmara,
repetindo mecanicamente, não pensa nem no horror. Culto é para participar. Quando você sai daqui, mas hoje eu culto meu Senhor. Eu fui lá e entreguei minha oferta. Antigamente eles pegavam alguém, a frente do céu, marcava e colava o sangue queimado no altar. Era tudo exterior. Não dá mais isso. Só quer o fruto do seu lar e o fruto do seu coração. É você ter um sentimento bom com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa. Ser capaz de voltar atrás, pedir perdão, recuar, reconsiderar. Se você tiver que perdoar 7 vezes num dia, você mandou perdoar 70 vezes 7, quando Pedro fez um teste com ele. Eu acho que tinha Pedro que está por aqui com alguém. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Não, 70 vezes 7. Ele até falou, Senhor, acrescenta-nos a fé. Não é fácil essa ordenação. Aí ele fica isso. Paulo fala, para que agora pela igreja, vocês observam isso, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados potestades dos céus. O principado é uma hierarquia. E o principado é potestade, de querubim, ensino, trono, dominação. Principado e potestade são hierarquias. Paulo fala que, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida deles. Porque aquilo que Deus está se manifestando na igreja vai alegrar aqueles que estão no céu nos assistindo. Porque vocês podem ter certeza, nossa batalha não é só aqui embaixo. Se tem muito espírito ruim andando pela rua, tem muito anjo bom andando do nosso lado. Eles são ministros da parte de Deus. E aqui, irmãos, fala que o que Deus está fazendo na igreja, os anjos se alegram. Não está escrito que a alegria no céu quando o pecador se arrepende? Não. E aqui, porque a hora passou, mas vocês veem que aqui na frente fala assim, não. Olha que interessante. Do qual, por causa disso, me foi juízo perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Toda a família nos céus e na terra toma um nome. Que nome? Ora, meus filhos levam meu sobrenome. O meu nome está ali. Assim são vocês. O sangue meu, exame de traço genético, pegou o sangue meu da minha filha, o exame genético, olha, essa menina é sua filha. O traço genético é da sua filha. Então, Paulo fala, tem um traço genético em nós aí, que vai determinar a nossa união com a família do céu. E não é tirando o seu sangue biológico, mas é o Espírito que já mora em você. Agora você já tem, entre aspas, o sangue de Deus em você. Porque o sangue é a vida do corpo, o Espírito de Deus é a vida da igreja. E o Espírito de Deus está em você. Por isso, irmão, que não tem nada que vai poder fazer você parar. Não tem força que vai destruir a força que Deus tem em você. Não tem armadilha que te pega. Eu vou soltar de todas as armadilhas que o inimigo te fizer. Por onde você passar, uma companhia toca atrás de você. Vai por ali alguém que Deus ama. Você sabe de maneira. Preparado para matar o judeu. Ele não estava contente de matar só o Mardoteu, o Mordecai, o Judas. Ele queria matar os judeus todos. Tudo estava pronto, a forca pronta, o ódio pronto, os inimigos prontos, e Deus no céu pronto também. Glórias a Deus, irmão, porque o Senhor é o Deus da providência. Ele falou, Abraão falou, veio para casa aqui e perguntou, cadê o cordeiro, papai? Deus! Deus proverá para você tudo o que você precisa. E toda seta indicada pelo maligno para te atingir, vai se desviar de você. E nenhuma praga tão nascendo debaixo do seu telhado. O Senhor passa por essa palavra, uma sopa lá na tua casa e vai tirar de lá alguma coisa má e adorar isso aqui. Glórias ao Senhor. Fazendo que no final dessa palavra, o Senhor te amou primeiro. Não é que você ficou um bonzinho que Deus gostou de você. Você não tinha nem feito obra boa, você te escolheu. O Senhor te amou primeiro. Ele falou, amei a Jacó e aborreci Saúl. Porque ele conhece o que nós vamos fazer amanhã. Essa palavra hoje
calar no seu coração, e guarda isso. Levante o que levantar amanhã, o Senhor está contigo. Anote a certeza que ele enforcar o Mardoqueu. Mas tinha um problema, tinha um livro escrito alguma coisa que Mardoqueu. E o livro estava lá, e o livro foi lido. E naquele livro apareceu alguma coisa boa de Mardoqueu. Você não é